E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Passando rápido aqui com vocês para fazer uma breve reflexão que me está aqui agoniando aqui a minha mente, a minha cabeça, uma preocupação com o Clube do Remo. Claro que passada a empolgação, né, pela vitória merecida, vitória expressiva e vitória incontestável, né, de goleada do Clube do Remo para cima do Bahia, que estava invicto até então no Campeonato Brasileiro. Mas vitórias ficam aí para trás, passam, como tudo, né? E aí a vida segue, né, gente? Porque a vida do Remo aí, o calendário do Remo é repleto de coisas. Mal termina um jogo, a gente já pensa em outro e agora a fita é a Copa Norte. E aí quando a gente fala de Copa Norte, né, que é uma nova roupagem na realidade da Copa Verde, que foi a Copa Verde que foi agora realmente mais regionalizada nessa sua primeira parte, né? Onde Norte, o representante nortista e o representante do Centro-Oeste só se encontram na finalíssima, né? E aí a gente vai ter, obviamente, 2 títulos, né? Um da Copa Norte e o da Copa Verde. E assim, a gente vem aquela reflexão, né? Cara, todo título importa, todo título é importante. Assim como o do Campeonato Paraense era importante. Mas aí é que tá. E aí? Será que o Clube do Remo agora vai levar a sério essa Copa Norte? Isso me preocupa, sabe, gente? Me preocupa porque eu acho que o Clube do Remo, acima de tudo, assim, é claro que a gente vai sempre olhar a Série A como prioridade. E tá certo, eu acho que esse é o raciocínio correto da coisa, né? E o importante é que o Remo consiga se manter nesta Série A, é o mais importante de tudo, tá? Se manter nesta Série A para que a gente possa ter um retorno financeiro robusto novamente ano que vem, né? Eu estava ouvindo algumas notícias e assim, a gente sabe que o Clube do Remo, o lucro do Clube do Remo, né, falando em lucro, mas assim em termos de, não sei se lucro real, mas a gente sabe que o Remo nesta Série A, ao longo do ano, vai receber em torno de 220 milhões de reais. Então imagina uma permanência do Remo, mais 220 milhões de reais, né, somando em 2 anos aí mais quase 500 milhões de reais, vamos dizer assim, né? Então assim, gente, é muita grana. Então a gente sabe que, logicamente, a Série A é o nosso foco, né? É a nossa prioridade. Mas existem outras competições e a experiência com o Campeonato Paraense foi a pior possível, né, gente? Adriana, mas aí é porque o planejamento foi errado. Realmente, eu concordo, o planejamento foi erradíssimo, né? O senhor Marcos Braz nos fez o desserviço de contratar esse treineiro, né? Esse pardal desse Juan Carlos Osório, né? Nada contra, nada pessoal a ele, espero que tenha sucesso na vida dele, mas longe do Remo, tá? E a conta ainda está sendo paga agora desse mau planejamento, sabe? Dessa contratação mal feita, né? E não apenas a dele, outras atitudes como a renovação de certos jogadores que enfim não deveria ser renovado, a gente sabe disso, o elenco está inchadíssimo e o Remo está agora pagando o pato, tentando corrigir a rota com o barco andando, né, numa maré que chacoalha, né, gente, uma maré que chacoalha. Mas eu acho que o Léo Condé está aí e ele vem tentando aprumar esse nosso barco no meio dessa maré. Difícil, realmente, mas eu acho que aos pouquinhos, com a chegada de novos reforços também, né, aí veio aí o Gabriel Tagliari, o Poveda, que entrou já no final ali, não deu para ver muita coisa, mas o Tagliari a gente já apostava que seria uma boa contratação e de fato aí mostrou, né, que honrou o manto azulino, né, e foi, acho que crucial, né, para o triunfo diante do Bahia, né? Temos aí a contratação do Tchamba, que está improvisado na lateral esquerda, vai chegar um novo lateral esquerdo para o Remo. Enfim, tudo isso é positivo, né, nessa correção de prumo, nessa correção de rota. Mas e a Copa Norte? Temos um compromisso, né, contra o Porto Velho, e o Remo vai viajar, o jogo é fora de casa, e muito se fala em time misto. Adriana, mas tu acha que tem que mandar, como diria o Abner Luiz, a cavalaria? Não, eu não acho isso, eu acho que tá certo, eu acho que o Remo ele tem que poupar os seus considerados titulares absolutos, vamos dizer assim, talvez não todos, mas assim, grande parte, tá? E deveria dar ritmo de jogo para outros jogadores que estão aí e que têm uma certa qualidade e podem, com certeza, enfrentar o Porto Velho, enfrentar o Monte Roraima, que vai ser o compromisso logo em seguida no final de semana, né? Mas aí é que tá, gente. A pergunta que não quer calar, que não sai da minha mente é: com que vontade esse time misto do Remo vai enfrentar esses adversários? Sabe? Porque são adversários que o Remo tem a obrigação de ganhar. Tem.
de fato, pelo investimento feito, né, por ser um dos favoritos a levar o título, é sim, tá? E eu diria que o Remo tem a obrigação, inclusive, por tudo, pelo cenário, pelo momento em que se encontra, de garantir esse título da Copa Norte, assim como tinha a obrigação de garantir o título do Campeonato Paraense. Mas não levaram a sério o Campeonato Paraense, gente, sabe? Então, assim, eu só espero, sinceramente, que essa reflexão lá dentro, da mente, do psicológico, da maneira como irá se encarar esses adversários, que não é porque são de expressão, com todo respeito, tá? Mas de menor expressão, é que o Remo vai ter que entrar e achar que vai ganhar essas partidas a qualquer momento. Gente, é sempre 11 contra 11. Futebol, é 11 contra 11, tá? Então eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que esse trabalho psicológico de mente, de preparo de mente desses jogadores, dessa galera que vai representar o Remo nessa Copa Norte, esteja sendo feito. Eu espero que o Léo Condé, assim como ele falou lá na apresentação dele, lá na coletiva, dizendo que ninguém está fazendo favor pro Remo de jogar, tá? O Remo está pagando esses caras, está pagando esses jogadores, e muito bem pago em dia, tá? Para eles fazerem o trabalho deles. Então eu espero sinceramente que isso seja lembrado, em especial nesta semana, para todos ali. Tá? Acho que todo título importa muito, tá? E acho que o Remo necessita retomar um protagonismo em termos de títulos no cenário regional, tá? A gente sabe que o nosso rival é detentor aí de 4 títulos, né? O maior campeão da Copa Verde, e a gente está na hora desse cenário começar, está na hora do Remo começar verdadeiramente a mudar isso aí, a querer mudar isso aí. Porque eu percebo assim que entra ano, sai ano, e parece assim que o Remo não quer mudar isso aí, não dá importância. E isso é muito importante sim, Então eu espero que esse trabalho de mente esteja sendo feito, tá? Nos nossos atletas azulinos que vão nos representar nessa Copa Norte. Temos um lateral direito novo, o Matheus Alexandre, que já está aí, veio do esporte, né? Eu daria uma oportunidade, não sei como ele está fisicamente, tá? Não sei como ele está fisicamente, mas eu acredito que ele estava lá treinando, normal no esporte, jogando, né? Não era titular, mas acredito que vinha já lá em treinamento, então acredito sinceramente, não sei, se me corrija se eu estiver errada, que ele esteja apto até já para começar a ganhar ritmo de jogo pelo Remo, e talvez não nesse jogo contra o Porto Velho, mas no jogo contra o Monte Roraima, aqui em casa, eu acho que eu já até colocaria ele para ver como é que ele sai, né? Porque é uma posição que a gente agora só tem o Marcelinho, que jogou o fino da bola contra o Bahia, vem segurando bem, já tinha jogado bem lá contra o Flamengo, né? E a gente sabe que a gente tem um puta lateral, que é o Marcelinho, e tomara que o Matheus Alexandre engrene, tá, gente? Lembrando que, Adriana, mas porque a torcida do esporte se livrou, que deu graças a Deus que se livrou dele. Gente, a torcida do Grêmio deu graças a Deus que se livrou do João Lucas. O João Lucas estava jogando bem no Remo, até a lesão, tá? Então isso daí é relativo. A gente não pode cravar que um cara vai continuar jogando mal, entendeu? Que vai fazer a mesma coisa que fez no outro time, vai fazer no novo time. Então isso daí também dentro do futebol é uma coisa que não dá pra gente afirmar, tá? E é isso, beleza? Então, ó, trabalho de mente, espero que esteja sendo feito no Leão, para que a gente consiga, tá, fazer dessa noção, dessa ideia de que o Remo, por todo investimento feito, tem a obrigação de ganhar este título e tornar isso uma realidade, uma coisa realmente possível, uma coisa realmente que, enfim, o Remo comece, a partir deste ano, a retomar protagonismo no cenário regional. Beleza? Mais informações? Siga o Égua da Torcida. Beijos a todos, saudações sempre às unidas.